papel também em levar a informação todas as tardes para você. Nós vamos agora trazendo entrevista no estúdio, já que desde 2004, o dia 17 de maio, ou seja, nesta sexta-feira, é celebrado o Dia Internacional do Combate à Homofobia, a bifobia e também a transfobia. A data é instituída pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e que faz referência ao dia em que a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças. É inacreditável que a homossexualidade já tenha sido encarada como doença. Isso realmente é uma situação que nós vamos colocar em debate agora com o objetivo, inclusive, de celebração, de busca e conscientizar também a sociedade, incentivar ações voltadas a combater a discriminação com base em orientação sexual e também a identidade de gênero. Nós vamos, inclusive, receber aqui o Dr. Giovanni Souza, advogado, para nos explicar. A gente tem esse prazer, né, já que ele é especialista em direito LGBTQIA+. Doutor Giovanni, muito obrigado pela presença. Vamos falar sobre essa violência contra o público, dentro de uma proposta em que nós estamos todos os dias noticiando situações de crimes cometidos aqui no estado de Alagoas. Não estamos falando nem de âmbito global, mas aqui no estado de Alagoas, ou seja, embaixo do nosso nariz, esse tipo de realidade. Uma boa tarde para você. Boa tarde, pessoal de casa. Alagoas, ele está entre os 5 estados mais violentos do Brasil em relação ao público LGBT. E o Brasil, pelo 14º ano consecutivo, ele está no topo do país mais perigoso para pessoas transexuais, que mais mata pessoas transexuais. Entendeu? E você falou aí sobre a questão dos dados. Esses dados ainda é muito maior do que a gente imagina. Existem aqueles que realmente ganham repercussão, é levado de fato ao poder público e a vítima ela insiste para que providências sejam tomadas, mas existe uma grande maioria de casos que não chega nem ao poder público, porque as vítimas se sentem retraídas de denunciar, se sentem intimidadas ou até mesmo não têm assistência e orientação devida. Agora, quando se fala desses casos e principalmente esses números que o senhor traz, doutor Giovanni, como explicar essa reação do povo brasileiro e necessariamente aqui de Alagoas para as pessoas que se enquadram, por exemplo, dentro dessa realidade que é uma realidade triste e que demonstra uma falta de respeito à vida humana? Olha, eu costumo dizer que o Brasil ele tem uma herança de conservadorismo muito forte e que, consequentemente, leva a uma cultura machista. Eu costumo dizer uma frase que ela é: aquilo que a sociedade não entende, ela teme. E aquilo que ela teme, ela tende a atacar. Então é necessário que existam cada vez mais espaços como esse para dialogar que a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, é um exercício da sexualidade humana, é algo inerente ao ser humano. Então deve ser respeitado porque isso envolve a vida privada de cada um. E é tão surreal pensar que uma pessoa que está vivendo o seu amor, o seu relacionamento, incomoda outras pessoas. Por quê? Isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias e que todo mundo que tem uma consciência não ignorante se faz. Porque a vida privada das pessoas não interfere na vida privada da outra, entendeu? Isso que eu quero dizer. Claro. A vida afetiva, que eu quero dizer, não interfere na esfera privada de outrem, porém incomoda, principalmente por conta da religiosidade, do fanatismo religioso. E até porque nós estamos vivendo também uma época de intolerância, né, em vários segmentos. E eu gostaria que nós pudéssemos aqui resgatar esse fato recente que aconteceu, inclusive, no último final de semana, pois o corpo do instrutor de dança ali no bairro Jatiuca foi encontrado com marcas de perfuração, né, com perfurações durante o corpo, né? E eu gostaria que você falasse desse, entre outros tantos casos que Alagoas tem vivido recentemente. Como têm sido as políticas para punir as pessoas dentro da esfera jurídica nacional? Aqui em Alagoas nós só temos uma delegacia que trata de crimes contra vulneráveis. Essa mesma delegacia trata de crimes contra pessoas LGBT, quilombolas, pessoas de religião de matriz africana e indígenas. Ou seja, são várias demandas concentradas em uma delegacia só para todo o estado. Delegacia essa que demorou quase 2 anos para sair do papel. Foi instituída a lei de criação, mas para ela ser criada de fato, foram mais de 2 anos. Daí a gente já vê uma certa negligência do poder público em proteger e acolher essas pessoas. Por quê? Crimes como esse são tratados de forma genérica. É um assassinato, é uma lesão corporal,
é uma agressão, é uma injúria. Não, a gente tem que tratar como de fato é. É um homicídio por homofobia. É uma lesão corporal motivada por homofobia. Entendeu? E isso tem que ser levado ao poder público para que esses números registrados chamem a atenção, abra os olhos dos representantes, principalmente aqueles que abraçam a causa, que não tem por que não abraçar, porque é uma causa tão humanitária como qualquer uma outra, e chamar a atenção desses representantes para que criem políticas públicas como... faltou agora o nome, instruções em escola, instruções em universidades, campanhas de proteção, de que eduquem essas pessoas para ver a normalidade que é a sexualidade das pessoas e ver com respeito, assim como também orientar as pessoas, eventuais vítimas, como denunciar. Porque hoje, o que é que a gente recomenda, nós advogados e outras pessoas que atuam na causa? A gente recomenda procurar a Defensoria Pública, Ministério Público, instituições ativistas como o Grupo Gay de Maceió, Mãe pela Resistência, para que essas pessoas que já atuam na causa favoreçam e encaminhem para as autoridades e que insistam em providências. Porque muitas, como eu falei no começo, muitas vítimas têm muito receio de denunciar, têm medo de uma possível retaliação ou de sofrer algo, de acontecer algo pior consigo ou com alguém da família, e é preciso que providências sejam tomadas. A gente viu agora há pouco uma decisão de uma mulher trans que foi impedida de usar o banheiro e o shopping em 2020, e o shopping foi condenado numa ação civil. Sim. E é interessante que essas decisões aconteçam sim, porque liberdade de expressão, liberdade religiosa não é nenhum motivo, nenhum escudo para cometer crimes. A partir do momento que você fere a dignidade de outra pessoa, a sua esfera privada, você está cometendo um ato ilícito, você vai sim responder por isso, porque a vida particular daquela pessoa não é nenhum motivo para que você a ofenda. Agora, quando se fala desse caso necessariamente, isso gera, né, uma reação muitas vezes até agressiva, né, de muitos homens que se recusam, né, a aceitar esse espaço, por exemplo, que a mulher trans tem estabelecido diante de uma punição, por exemplo, como essa, doutor. Como é que explica essa situação no aspecto jurídico dentro dessa questão? Desde 2015, a gente tem uma resolução do Ministério dos Direitos Humanos que garante que a pessoa ela pode usar o banheiro de acordo com o gênero que ela se identifica. Essas pessoas mais radicais, que se incomodam tanto, elas justificam essa revolta alegando que uma mulher trans vai entrar dentro do banheiro e vai asediar sua filha ou sua esposa. Não tem nada a ver. O crime sexual que uma pessoa venha cometer não está atrelado à sua sexualidade ou identidade de gênero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a pessoa vier a cometer, que responda por isso. Mas não tem dados que mostrem, nem estudos que mostrem que pessoas transexuais usam o banheiro para cometer ato ilícito. Ela vai ali para usar a necessidade, fazer a necessidade dela. Agora, o que é que os dados apontam em sua imensa maioria? Que crimes sexuais contra crianças, contra adolescentes, muitas vezes vem dentro do próprio seio familiar. Um tio, um pai, um parente, um primo, entendeu? Então, dizer que... Até mesmo houve um vereador no passado que disse que iria agredir se visse uma mulher transexual usando o banheiro. Não tem nada a ver. Inclusive, quando a gente viaja de avião, há um banheiro unissex ali. Ali é para as pessoas fazerem necessidade. Agora, volto a dizer, se eventualmente alguém, seja transexual ou cisgênero, use o sanitário para fazer algum crime sexual, que responda por isso. Mas que isso não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa e a identidade de gênero dela. Tem a ver com seu caráter ou até mesmo uma psicopatologia, que existem pessoas que cometem esse crime porque tem uma psicopatologia. Falando agora de avanços, doutor Geovanne, quais são os avanços diante de situações estabelecidas na lei de 2015 para cá, nesse contexto, pelo que já foi exposto aqui nessa sua participação? Os avanços, eles foram muito poucos, eu confesso, porque, acredite ou não, não existem leis específicas que garantam proteção, dignidade e igualdade para pessoas LGBT. Existem sim resoluções do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que garante o casamento, a união estável, a adoção. Existe a equiparação da homofobia ao racismo, que foi uma decisão do STF, mas leis propriamente dita, ali preto no branco, não existe. A gente usa precedentes de tribunais e de Conselho Nacional de Justiça para nos colocar em posição de igualdade. Agora, existe
Tá uma proposta de reformar o Código Civil para abarcar justamente isso, para abarcar muita coisa, o direito à adoção, o direito ao casamento, para deixar de ser resoluções para ser uma lei específica, entendeu? Mas são pequenos avanços que a gente vai, com muita luta, com muita discussão, muito debate, nos colocando em pé de igualdade com o resto da sociedade. Nós não queremos privilégio nem ser maiores, não queremos sofrer aversão e queremos nos colocar em pé de igualdade com o restante da sociedade. Uma última colocação, doutor Geovani, a respeito da situação do posicionamento no processo eleitoral. Estamos vivendo já um ano que, mais uma vez, é um ano de corrida eleitoral e o papel representativo do público LGBT no cenário eleitoral ainda é, eu digo, no papel em termos de mandato, cumprimento de mandato, ainda está longe do que a causa, por exemplo, precisa para estabelecer leis, para poder também promover o bom debate nos plenários diante desta situação? Existem candidatos e até mesmo parlamentares que são LGBT e levantam a bandeira. Existem aqueles que em campanha se comprometem a levantar a bandeira, mas quando chega lá no parlamento se retrai, tem medo de defender aquilo que a sociedade tanto ataca, entendeu? Sociedade machista conservadora. Existem sim aqueles que se comprometem e lutam e brigam, a gente vê muito aí, muitas discussões em plenário, mas ainda há uma escassez muito grande, porque a grande maioria dos parlamentares vem de uma estigmatização muito forte e de uma ideologia de fanatismo religioso, e acaba que impede essas pessoas de defender a causa, defender a bandeira, e quando há uma discussão se põe contra. Aí isso acaba que nos retroage muito. Doutor Geovani, eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de deixá-lo à vontade para suas considerações neste exato momento que nós estamos aqui encerrando essa entrevista no Gazeta News edição da tarde. Muito obrigado por trazer um tema tão relevante também e de enorme contribuição para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Eu que agradeço a oportunidade. O que eu posso dizer é: cada pessoa, cada eventual vítima, use o seu instrumento mais forte, a voz. Procure um advogado, a Defensoria Pública, instituições ativistas. No Instagram tem vários, pessoas que defendem a causa e perguntam: olha, eu sofri isso, sofri aquilo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para me proteger e para que isso não passe impune? Concluo dizendo: denunciem, não fiquem calados, não deixe passar, porque à medida que dados e situações como essa são sonegados, favorece e abre margem para outras situações grotescas como essa acontecerem. Recebemos do estúdio com muito prazer o doutor Geovani Souza, advogado, falando também desse 17 de maio, no Dia Internacional do Combate à Homofobia, trazendo vários aspectos e debatendo o cenário local também desses crimes recentes, né, cometidos aí, e que nós estamos noticiando contra a comunidade LGBT, e isso tem nos deixado a cada dia que passa ainda mais estarrecidos com a brutalidade desses crimes e naturalmente a nossa produção, entendendo também a importância e a relevância de levar a informação para o público, traz um especialista para poder também apresentar com dados técnicos essa realidade aqui em Alagoas. E confesso que depois dessa entrevista ficou claro que são dados ainda mais alarmantes do que aquilo que nós imaginamos. E nós estamos também acompanhando